Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bibiana, estou aqui com a minha sócia Roberta, nós somos da agência Grow. E hoje nós preparamos aqui um super podcast com uma convidada super especial, né, Rô? É isso aí, estamos aqui com a psicóloga Larissa Santana, gente que atende tanto as crianças infantil, né, quanto adolescente, né, Lário? Isso Conta aí. pra gente aí um pouquinho dessa sua experiência. Gente, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Estou super honrada de estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo tão bacana, tão gostoso. E assim, estou aí, né, desde 2016, trabalhando na clínica, na psicologia. E eu brinco dizendo que a clínica ela acabou chegando na minha vida de uma maneira muito interessante, porque não era o que eu queria para faculdade, sabe? Eu sempre achei que eu iria para a área organizacional, trabalhar em empresas. Tanto é que eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, eu sou formada, né, especialista. E aí eu acabei indo para a clínica, que ela acabou me abraçando, vamos dizer assim. E desde então deu super certo. Eu falei, não tem como a gente ir para outro caminho. E eu me encontrei, sabe? Porque na faculdade, quem for estudante de psicologia sabe. Os professores falam muito mal da clínica. Por quê? Porque é uma área que você é autônomo e que você vai ter que ralar muito sozinho para conseguir ter uma cartela de clientes bacana, para conseguir se manter. Então, eles sempre acabavam falando, clínica, você passa fome. E aí, na minha percepção, eu acho que qualquer área da profissão você pode passar fome, né? Desde que você não faça bem o seu trabalho. Então, acho que é aquela velha história que pode ter milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, mas aquela pessoa que se destaca, aquela pessoa que gosta do que faz, acaba tendo uma certa leveza no momento. Não significa que não vai passar por dificuldade, né? Não significa que às vezes vai passar por alguns perrengues, mas, assim, na minha experiência com a clínica foi ótima e eu me apaixonei. E acabei indo para a área da infância. É isso que eu ia perguntar mesmo, assim, né? Porque como você tinha a vontade de ir para empresas, como que você foi parar na infância, assim? Gente, olha que interessante. Desde a faculdade, a gente tem que fazer o estágio na clínica. E no meu caso, não parecia adulto para eu atender. Era só criança. E eu nunca pensei em atender criança, porque criança você tem que brincar, você tem que entrar na sua infância, né? E aí só aparecia criança, e aí meu professor falou assim: olha, é o campo tá te mostrando que você dá conta. Falei, então vamos. E quando eu fui pra clínica, né, quando eu me formei, eu coloquei, falei assim, preciso colocar um nicho, né? Todo mundo falava, na época era Facebook, você tem que ter um nicho no Facebook. E aí, então, eu peguei e falei, olha, vou colocar da infância e vamos ver. Se eu não gostar, eu mudo o meu nicho. E hoje eu vejo que eu amo atender crianças, eu amo atender infância, mas por conta do meu Insta, que é infantil, né, e da adolescência, muitos adultos me procuram. E aí eu acabei me aventurando. Hoje eu atendo também adultos, é menos do que criança, né? Porque criança é o meu público maior, é o meu público-alvo. Mas hoje eu atendo alguns adultos e eu amo. Aí eu até ficava assim, será que eu paro? Será que eu fico só na infância e tal? Mas abraçou e eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos ver o que dá. E deu tudo certo. E eu amo atender os dois públicos. São totalmente diferentes, são totalmente distintos. Mas, assim, é incrível. Cada um do seu jeitinho. Que bacana. Bem, gente, nós somos mães, né? E esse é um tema que nos interessa muito. E eu vou ser mãe novamente. Eu falo assim, cada criança é uma criança diferente. Sim. E hoje a gente, aproveitando esse bate-papo super legal aqui, a gente quis trazer, assim, bastante coisas da realidade, do dia a dia. E o que me chama a atenção é, essa semana a gente estava passeando na rua. Nós estamos na época de Natal agora, né? Sim. Então, a gente está saindo mais, está procurando mais. E eu estava numa loja e presenciei uma situação. E eu vi uma criança na loja junto com a mãe, mexendo nas coisinhas e tal. E aí eu percebi que a mãe virou para a criança e falou assim, olha, se você ficar mexendo nas coisas, você vai apanhar. E eu percebi aquela criança toda retraída, né? Uma situação da realidade que eu presenciei, eu fiquei observando. Lari, como que você vê esse tipo de comportamento dessa mãe? Vamos lá, né?
Interessantíssimo. Isso a gente vê diariamente, né? A qualquer momento. A gente chama de educação tradicional, né? É uma educação tradicional que aí eu gosto muito de trazer a diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade, eu gosto de dar como exemplo o juiz. Ele é uma autoridade quando você está no júri. Porém, ele não precisa ficar te dizendo, olha, eu sou o juiz, hein? Você tem que me respeitar. Por quê? Porque o papel dele que passa para nós que estamos ali é de autoridade. E o autoritarismo é aquela relação onde eu que mando, eu que sou a mãe, eu que sou o pai, você tem que me respeitar, você tem que me obedecer. Que a gente chama de educação tradicional, né? Que é aquela onde você oprime a criança e o adulto ganha cena aí como o grande sabedor do conhecimento, aquele que sabe tudo. E aí, se a gente for parar para pensar, tanto o adulto quanto a criança estão em desenvolvimento, porque esse adulto é um adulto fragilizado. É um adulto que aprendeu a educar dessa maneira, né? Então, tipo, a gente precisa entender que esse adulto também tem as suas feridas da sua infância. E que essa criança, ela tá ali num lugar onde foi colocada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque traz grandes reflexos na vida da criança, traz grandes desafios nessa relação. E a gente sabe que a nossa vida, a nossa base é na infância. Então, essa criança que é tratada com essa educação tradicional, onde oprime a criança, onde coloca ela num papel onde ela não sabe de nada da vida dela, ou seja, ao invés de você desenvolver para ela saber mais sobre a vida dela, para ela entender quais são os sentimentos dela, quais são as vontades dela, quais são os momentos que ela tá passando ali, você coloca ela num papel que ela não sabe de nada. E aí se torna aquele adulto que também não sabe de nada. Que não sabe para onde correr, não sabe como tomar decisões, né? Então, assim, é um papel que a gente sabe, como a Bia trouxe. Nossa, a criança estava oprimida. Você via que a criança tinha um semblante diferente, né? Então, isso está trazendo um grande reflexo nessa relação entre mãe e filha, essa relação dessa criança com outras pessoas, porque a nossa base é a nossa família, né? Aquilo que eu aprendi na minha casa, eu vou reproduzir. Até eu entender que talvez, isso aqui não é pra mim. Não gosto desse comportamento que eu tô repetindo, né? Então, é um processo, assim, bem complexo e que a gente precisa estar aberto. Porque diariamente, quando eu posto falando algo sobre uma educação mais leve, mais respeitosa, com empatia, muita gente manda, você tem filho? Hein? Porque, olha, não é assim que funciona. Com criança não é desse jeito. Claro, você nunca tentou diferente. Uhum. Óbvio que pra gente não vai ser desse jeito, né? Então, assim, tenta primeiro. Estuda um pouquinho, entende um pouquinho. Reproduz, né? Eu vejo isso na clínica. Quando eu tenho pacientes que são mais enérgicos, a minha postura com eles é uma postura super respeitosa. E eles entendem esse respeito, sabe? Eles entendem que, como traz ali o papel de autoridade. Mas eu não sou a sabedora, eu não sou a que sabe mais sobre os sentimentos dele do que eles próprios. Muito pelo contrário. Quando um paciente meu faz um comportamento, eu sempre questiono. Isso que você está fazendo é o quê? Você está falando sobre algum sentimento? Que sentimento é esse? Tô triste. Tô com raiva. Me mostra aqui quando é pequenininho, né? Daí eles não têm tanto a questão da fala, né? Então, às vezes, eu pego alguns bonequinhos que demonstram os sentimentos e aí eu falo, olha, esse daqui é a raiva. Vou explicando primeiro para eles o que são cada sentimento, que a gente chama de psicoeducação das emoções. E aí, então, ele próprio vai falando, tô com raiva, tô com tristeza. E quanto que isso tem no seu corpo, né? Então, a gente vai fazendo um trabalho bem bacana. E aí, se você tem essa educação tradicional, a criança não vai saber identificar o que ela sente, né? Porque é a mãe que sabe, é o pai que sabe, é a avó, né? E nessa situação, assim, Lari, além dela de trazer reflexos, né, na vida adulta, pode gerar um constrangimento, assim, até na autonomia dessa criança na vida adulta, assim, ela precisa tomar uma decisão. Às vezes ela precisa falar um não. Isso pode interferir em alguma coisa nisso? Total. Gente, total. É incrível, né? Como que tudo tá interligado. Total. Porque a gente tem 2 pontos.
Um ponto que é a personalidade, né? Todos nós nascemos com as nossas personalidades. E ao longo do tempo, o ambiente ela vai desenvolvendo essa personalidade. E óbvio que se você é uma criança mais permissiva, uma criança que aceita mais, e você tem uma educação tradicional mais firme, uma educação onde tem essa obedece o seu pai porque eu sei mais do que você, faz com que essa criança não desenvolva autonomia. Porém, se for uma criança mais enérgica, sabe? Aquela criança que a gente chama de sanguínea. Que tem opinião própria. Que tem opinião própria, que rebate. É aonde aí que muitas vezes os pais endoidam, né? Do tipo, meu Deus, esse menino não obedece, ele é mal educado. E muitas vezes é a criança que os pais levam pra terapia. A criança boazinha que aceita tudo, eu falo que é um grande risco. Por quê? Porque essa é uma criança que, se você não ensiná-la, ela vai ser aquela criança, aquele adulto que vai aceitar tudo. Que não vai ter opinião. Que vai ser aquele adulto que o parceiro falar pra ela assim, não vai usar esse short, não vai usar. Porque foi a forma que ela foi criada. Então, eu pensando nisso, né, e lendo bastante sobre isso também, né, eu que tenho 2 filhos ali, eu sempre quis assim, tem uma festa, então a menininha tem que ir sempre bonitinha, né? Aí, mas precisa ter autonomia. Então, eu escolho sempre 2 ou 3 opções e deixo lá. Eu falo, qual você quer? Isso é válido? Muito, 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 muito. Porque você tá fazendo com que a criança saiba escolher. Não sei se... eu, quando era criança, eu era essa criança permissiva. E a minha mãe sempre escolhia tudo pra mim. A roupa que eu ia, o sapato que eu ia, o cabelo que eu ia, que jeito que eu ia. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu amava, óbvio. Gente, é muito fácil. Principalmente pra criança que é mais permissiva, né? Então, sofri muito na minha adolescência. Meu Deus do céu. E quando eu vim embora pra Maringá, eu não sabia escolher a roupa que eu ia sair. Eu tinha que ligar pra minha mãe. Mãe, eu vou pro churrasco, que roupa que eu coloco? Aí a minha amiga que morava comigo falava assim pra mim, Larissa, você tem 19 anos e você tá perguntando que roupa que você vai pôr pra sua mãe. Meu Deus, você tem que desvincular um pouco da sua mãe. Eu olhava assim, ai, menina chata, nada a ver. Só que aquilo tava me prejudicando, porque eu não tinha opinião própria. Se minha mãe olhasse, minha mãe, ela era assim. Hoje melhorou, porque hoje eu me imponho, né? Mas se eu olhasse pra ela olhasse pra mim, eu não gostasse da roupa, ela ia fazer assim. Aí eu, o que foi, mãe? Não, nada. Você vai com essa roupa? Vou. Tá bom. Mas eu já tinha entendido o que ela tava falando, né? Aí o que eu fazia? Trocava. Aí, quando eu fui entendendo que era importante eu ter a minha autonomia, fui levando algumas pancadas da vida, sofrendo na faculdade, porque quando a gente fala de autonomia, não é só para minha vida interna, é para minha vida fora, no social. Então, na faculdade, eu tinha muita dificuldade de estudar. Eu tinha muita dificuldade de tirar nota, sabe? Então, tipo assim, era uma coisa que eu me desesperei. No primeiro ano de faculdade, eu tive ansiedade de cair cabelo. Tipo assim, ficar buraco aqui na minha cabeça do cabelo, de tanto que meu cabelo caía de estresse e de ansiedade. Então, tipo, eu tive que começar a tomar remédio, eu tive que tratar, eu tive que entender o que estava acontecendo e me adaptar. Aí é onde eu fui aprendendo a ter um pouco mais de autonomia. Então, muito, muito interligado. É que você não foi aprendendo a se conhecer, você teve que se conhecer da noite pro dia. Exatamente. Tive que levar umas cacetadas, né? Sabe aquela história que, tipo assim, ou você aprende ou a vida te ensina? Exatamente. E quando os pais não dão autonomia para as crianças, a vida ensina. Infelizmente. E aí não é da melhor maneira, né? Não é gostoso, não é legal. Já sofre mais, né? Lá na empresa do meu esposo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem tanto jovens, né, de 19 anos que trabalham na empresa de 18 anos, quanto pessoas mais velhas. E o que eu tenho observado? Que os jovens não têm proatividade. Nada. Zero. Teve um funcionário que ele não aguentou, né, ficar no trabalho. E quem foi pedir a rescisão dele foi o pai. E ele tinha 19 anos.
O pai que foi pedir rescisão, o pai que foi levar o menino pra assinar, o pai que foi falar o que o escritório tinha que fazer ou deixar de fazer. Tipo assim, olha, eu estou aqui para proteger o meu filho. Ou seja, não cresceu, não desenvolveu, né? Então, é um reflexo total. Às vezes eu acho que eu tô protegendo. Porque é esses os pensamentos, sabe, gente? Eu não quero criticar só os pais. Muito pelo contrário. Acho que a ideia aqui é trazer como informação. Mas, às vezes, você achar que você tá protegendo o seu filho, você tá prejudicando. Porque o pai não vai estar ali pro resto da vida. Se esse pai morre, se essa mãe morre. Nossa. Como que esse adulto que não sabe se virar sozinho vai se virar? E na vida adulta a gente encontra muitas pessoas, né? Diversas pessoas, formas de se comunicar. Totalmente diferente, né? Totalmente. E quando, eu vejo assim, quando o pai entra nesse processo aí de defesa, né? Proteção, Sim. a criança, ela fica naquela linha e ela não sabe. A hora que ela tem que fazer a curva, ela não sabe fazer. Ela não sabe se comunicar, ela não... O network dela falha, né? Sobreviver. Isso mesmo, Bia. Sobreviver no mundo aí, né? Totalmente. Eu falo que você cria o seu filho pro mundo, né? Pro desenvolvimento dele pessoal. Ser pai e ser mãe é muito difícil. Não é uma coisa fácil, né? Por isso que eu falo que hoje em dia a gente tem a possibilidade de estudar. Hoje em dia você não é pai e mãe no susto. E mesmo se você for, tem tantas informações na internet, tantos livros bacanas, sabe? Então, tipo, hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Minha mãe foi mãe com 18 anos. Eu sou a filha mais velha. Então, tipo assim, qual era a informação que minha mãe tinha? Só a mãe dela. Não tinha internet naquela época. Eu nasci em 93. Então, tipo, pra ter internet naquela época, você tinha que ser muito rico. E minha mãe não era, né? Então, tipo, eu falo que minha mãe me educou de uma maneira muito bacana. Teve os erros, óbvio. E ela tem super dificuldade de lidar com esses erros, que às vezes ela fala assim, quando eu comento com ela alguma coisa, ou quando ela vê alguma coisa que eu posto, aí ela, ai, credo, filha, nossa, você falou isso. Mãe, mas tá tudo bem. Eu também sei que quando eu for mãe, eu vou errar. A gente é passível a erros. E olha que eu estudo, olha que eu tô ali, eu sei que eu vou errar. A gente erra, faz parte, né? Só que o que a gente tem que fazer? Consertar esse erro. Eu já recebi mães de falar assim pra mim, que aí entra na educação tradicional. Larissa, eu bati no meu filho, mas eu fiquei mordida de remorso. Me doeu como se eu tivesse feito o pior pra ele. Eu sei que eu tava educando, mas me doeu. Aí eu sempre gosto de trazer assim, liga um alerta. Se te doeu, é porque não é a melhor maneira. Você educar o seu filho aonde te doa, aonde te machuca, aonde te deixa mal, você não tá educando. Você tá colocando a sua raiva pra fora. Pais que batem são pais reativos dentro de uma ação da criança contra ele e um sentimento que gera dentro dela. Tem uma teoria que eu amo muito e que a gente brinca que é estilo de vida, que chama comunicação não violenta, que é do Marshall Rosenberg. E ele fala muito sobre quando eu educo com violência, seja ela bater, seja ela verbal, porque a violência não é só bater, né? Eu estou educando essa criança com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que a criança me causou. Vocês são mães e vão saber me dizer. Quando o teu filho faz uma coisa que te desagrada e que provavelmente te remete a alguma coisa que você sofreu na sua infância, qual é o sentimento que traz dentro de vocês? É um ponto interessante. Em relação a tudo isso que você está falando, eu vejo muito a questão do reflexo, né? Porque eu tive também uma educação bem autoritária. Tá. No qual, que se a gente fizesse alguma coisa errada, a gente apanhava. Nós somos dessa época. Né? E a gente percebe que reflexos, né? O que a gente faz e vive na infância são problemas que a gente leva ao formar o adulto. Total. Né? Então, eu percebo que é exatamente isso que você está falando. A gente não deve repetir e sim consertar. Né? Tem que criar esse alerta que não é fácil. Sim, eu falo que a gente tem que se encontrar no estilo parental, sabe?
Porque às vezes eu não vou ser a mãe mais amorosa do mundo porque ninguém nunca me deu amor. Às vezes isso acontece. Às vezes eu tenho dificuldade em abraçar. Porém, eu posso fazer outras coisas pra demonstrar pro meu filho que eu amo, sabe? Então, tipo, é um reflexo, tudo é reflexo. Mas uma coisa que a gente sempre tem que pensar é: eu estou educando com o sentimento que foi gerado? Porque geralmente é sentimento de raiva. É sim. sentimento do tipo, o que esse moleque tá falando isso pra mim que sou a mãe adulta dessa relação? E aí você se iguala à criança. Porque você não tá olhando pra criança entendendo que ela tá em desenvolvimento, gente. Ela tá aprendendo. Ela tá vendo as relações. E muitas vezes, que nem tem alguns pais que às vezes chegam pra mim e falam assim: Larissa, meu filho xinga. Onde ele ouviu? A criança não cria repertório sozinha. Meu filho descompensa. Sempre que acontece uma questão de frustração, ele grita, ele se bate, ele não sei o quê, nananã. Onde ele aprendeu isso? Não sei. Em casa, com os amigos, com a avó, né? Porque hoje em dia a gente tem vários estilos de família, né? Então, tipo, é tudo um reflexo. E se a gente parar pra pensar, a gente reproduz o tempo todo o que a gente aprendeu. O tempo todo. E na nossa cabeça, isso é uma verdade absoluta. Eu tenho alguns adolescentes que eu atendo e eu acho um barato atender adolescente, eu adoro, porque os problemas deles são incríveis, né? Nunca são, pra eles são grandes demais, mas na verdade são pequenos demais, mas é a intensidade do adolescente. E aí às vezes eles chegam pra mim contando uma situação, teve um paciente uma vez que ele chegou pra mim e falou assim: nossa, Larissa, esses adolescentes de hoje em dia, eles são um saco. Eles são tudo mimizento. Eles não sabem de nada. E foi, meteu o pau nos adolescentes. E ele é um adolescente. Aí eu olhei pra cara dele, brinquei com ele e falei assim: ei, você tem quantos anos? 13. Vou chutar aqui uma idade pra não não tirar o sigilo. 13. Ah, entendi. E com 13 anos a gente é o quê? Adolescente? Falei, nossa, me parece que isso que você tá me falando, eu não sei, parece uma fala de adulto. É isso? Ou é realmente a sua fala? Aí ele deu uma risadinha pra mim e falou: ai, meu pai sempre fala isso. Então, gente, a construção tá ali o tempo todo, né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa encontrar o nosso estilo. Por quê? Porque nem sempre tudo que os meus pais fizeram são o melhor. Às vezes, teve coisas que a gente pode separar, né? Isso aqui foi bom, isso aqui não foi. Isso aqui eu não quero reproduzir. Isso daqui eu quero. Então, a gente pode escolher, mas eu também posso olhar o que eu quero fazer. E aí, você vai ter muitos olhares, né? Porque se você, vamos supor, se você tem um pai que é agressivo, que educou no bater, quando você tem um filho e o seu filho faz uma criação no olhar deles, nossa, você não tá educando. Nossa, essa criança aí, ó, Deus me livre, né? E sabe o que eu percebo também? Eu não sei se as mães aí já pensaram nisso, né? Mas é a questão da agilidade deles de conhecimento, né? Assim, até da brincadeira e tudo, né? Que nem minha filha vai fazer 8 anos. Tá. Ela chega pra mim às vezes e fala assim: mamãe, eu tava brincando na escola de verdade e desafio. Aí fica com aquela cara assim, né? Eu falei: nossa, eu brincava de verdade e desafio com 13. Como que ela tá brincando com 8, né? 7, 8 anos, né? Sim. Aí você fica assim: o que vocês falam nesse verdade e desafio, né? Que na tua cabeça já vai longe, né? Você fala: nossa, né? Mas assim, na hora de você conversar, eu acho que as mães, nós mães, temos que ter esse entendimento que as crianças entendem. Sim. Elas estão com uma agilidade de inteligência, de informação, muitas vezes no celular e tudo mais. Sim. Que às vezes você fala assim: ela não vai entender, mas ela vai. Porque a gente pensa como a gente lá na nossa infância, que a gente era criança até 12, 13 anos. Sim. Hoje em dia não é. A criança, ela deixa de ser criança muito rápido. Isso é muito interessante, porque a gente tem essa percepção porque foi o papel que nos colocou na nossa infância. Você não entende. A gente esconde da criança. O pai tá doente. A gente não vai contar pra criança que o pai tá doente, mas a criança sabe. Ela percebe que existe uma movimentação. Ela entende que estão escondendo algo dela, né? Então, assim, eu acho que hoje,
por conta da tecnologia, por conta da internet, as crianças têm a informação muito mais rápida. E eu sempre costumo dizer para os papais, não coloque significado. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Uma vez, uma colega minha, que tem filho, o filho dela tem 8 anos, igual a sua filha, e chegou para ela com um emoji de órgãos genitais que formou o emoji. Na hora que ela olhou, a primeira percepção dela foi: meu Deus, o que essas crianças estão mandando um emoji com órgão genital? Aí, ela olhou e falou assim pra ele: nossa, filho, que carinha estranha. Aí ele olhou pra mãe dele e falou: ué, mãe, é só uma carinha sorrindo. O olhar da criança é diferente do nosso. Diferente. Na cabeça dela, ela estava vendo o que? Os órgãos, né? Ela estava vendo a questão da sexualidade. Mas para a criança, ele nem sabe que era aquilo. Agora, se você chega pro teu filho e fala assim: meu Deus, o que é esse monte de órgão genital? Que horror que seu amigo mandou e nananã. A criança já vai perder um pouco da inocência. Aí ela vai olhar e fala: nossa, é verdade, não tinha visto. Nananã. Então, você já vai perdendo. Então, é sempre interessante você deixar a criança dizer o significado. Então, que nem no caso da sua filha: nossa, o que é verdade desafio? Como que brinca de verdade desafio, bem assim né? Que eu tô perguntando. Tipo, não vou falar o que eu fazia, não, né? Porque às vezes pode ser que a deles é outra tipo, É. é outra forma, não tem malícia, sabe? É. Então, tipo, eu sempre, teve uma vez também que uma amiga minha me contando que a filha dela veio fazer uma pergunta sobre como que as crianças eram feitas, né? E ela: Larissa, eu sambei e não soube responder. Então, tipo assim, pergunta. Ai, de onde veio essa curiosidade? De onde você escutou, né? Como que foi? O que é isso, né? Tipo, às vezes tem criança que às vezes chega na clínica e falam alguns palavrões. E aí eu falo: nossa, o que significa isso que você tá falando? Eu não conheço. Não sei. Eu só escutei na escola. Então, é isso, sabe? É você não colocar esse significado. Porque daí a gente entra num papel onde é infância, é criança. Eu já vi gente falando assim: ai, que horror botar uma criança cantando algumas músicas, né? Primeiro que a criança não deveria escutar, né? Mas já que escuta, já que não tem como você tampar o ouvido da criança, ok, ela escuta. Mas você acha que ela sabe o que tá falando ali na música? Não. Agora, se o adulto chegar pra ela: ai, que feio, essa música fala de besteira, essa música não sei o quê, nananã, ela vai ligar aquela luzinha, sabe? Feio por quê? O que tem de tão feio? Então, a gente tem que tomar cuidado. Muito, muito. Porque, às vezes, a interpretação é nossa. Uhum. Porque a gente já perdeu a nossa inocência, né? Isso é A verdade. gente não tem mais esse olhar de inocência. Mas a criança tem. Até se a gente tem. voltar nas músicas antigas da nossa época, né? Do El Chan, na época a gente não sabia o que era. Hoje, quando a gente ouve, fala: nossa, dançava isso. Não, E era uma gente. febre, né? Minha mãe comprou uma vez pra mim uma roupa da Carla Pérez e a bota Ah. da Carla Pérez. Era um cropped. Eu tinha 5 anos. E era moda. Era moda. Todo mundo amava. Um short curtinho. Curtinho. Não No existia meu- malícia, né? Não. É porque era uma figura, né? Hoje a gente entende que temos que tomar muito cuidado por conta do abuso sexual, né? Da violência contra a criança mesmo. Você colocar uma foto da tua filha, às vezes, de biquíni numa rede social, ali tem vários pedófilos. É outra realidade hoje, né? Outra Porque o realidade. acesso é muito mais fácil, né? é. É muito mais fácil, por conta da internet. Já se você parar pra pensar na nossa... Ó, eu nasci em 93, Carla Pérez em 98, por aí, né? Por aí. Naquela época, existia pedófilo. Sempre teve Sempre pedofilia, sempre teve. Não vamos dizer que não existia. Existia. Porém, você não tinha um acesso muito grande na tua palma da mão. E você tinha que tomar cuidado com o que estava ao redor. Uhum. Hoje você tem que tomar cuidado com o redor, porque os maiores casos de abuso sexual acontecem dentro de casa, com pessoas próximas, com tia, com vô, com pai, que pra mim é uma das coisas mais absurdas que eu vi da minha vida, sabe? Com padrasto. É umas coisas assim que a gente fica passado, mas
90% dos casos de abuso sexual infantil é dentro de casa. É com pessoas próximas. É com pessoas que o pai e a mãe confiam. E estão ali abusando da criança. E aí a gente tem a internet, que é onde essas pessoas perversas estão, né? Então, o cara que é pedófilo, o cara que é abusador, ele tem uma grande estrutura aí de personalidade, de psicopatia. Muito. Principalmente se existe a repetição, né? Então, se ele fez uma vez, fez de novo... Não aconteceu nada? Ele é perverso. Vai continuar. Porque não tem culpa. O psicopata, ele não tem culpa, né? Então, assim, pra você abusar de uma criança, você não pode ter culpa. Se você tiver culpa, como você abusa de uma criança de... Eu já vi situações na internet de abuso de criança de 1 ano. Gente, é um bebê. Dá um repúdio quando você pensa, né? E pro psicopata, não dá. Não dá. Ele vai abusar e daqui sei que hora ele vai estar tomando uma cerveja, como se nada tivesse Como se acontecido. aquilo fosse normal da vida dele. Normal. Estar fazendo aquilo, né? Então, por isso que vem pai, vem mãe, vem vó, vem vô, vem tio, vem tia, vem primo, né? São pessoas próximas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Porque a sexualização da criança não tá no olhar da criança, tá no olhar do adulto. Do adulto. É perigosíssimo. Infelizmente, a gente vê muitos casos, né? Agora há pouco tempo também, Nossa. de um ator famoso, conhecido, né? Sim. A gente nunca acha que vai acontecer na nossa Nunca. casa. E que nunca vai ser com aquela pessoa que você admira tanto. Sim. E os adolescentes mesmo, a gente às vezes... a rotina, o dia a dia, o cansaço, a gente nem sabe o que os nossos filhos estão olhando na internet, o que, Com quem tá com conversando. quem eles estão conversando, porque isso hoje é muito fácil. Muito. Eu vi, Bia, num TikTok que eles fazem... É um vídeo que eles fazem apreensão de pessoas pedófilas através da internet. E daí, era um jovem de 20 e poucos anos... que era técnico de TI, e a polícia estava investigando ele já fazia um tempo, e descobriu que ele baixava pornografia infantil. E a gente sabe que hoje em dia, quando você vai entrar nos sites pornôs, a pornografia infantil você não encontra. Você encontra mulheres que têm rostos muito infantilizados, aí coloca lacinho, nananã, tudo isso é para você estimular o abuso infantil, entendeu? É uma apologia ao abuso. E aí, no caso desses vídeos que ele baixava, são vídeos que está que o pessoal chama de Deep Web. Acho que é esse nome, se eu não me engano. É que é fora da internet. Fora da internet. Fora da internet. É uma coisa que é um acesso mais restrito. E é vendido por milhões. Quanto mais nova for a criança do abuso, mais caro é pago. Então, vamos supor, se for um bebê, você paga mais de 100, 200 mil reais. Pra você ter uma noção. E esse cara... A polícia chegou na casa dele, apreendeu o computador dele e foi ver, tinha muita pornografia. E ele falou que ele baixava para ele vender. E aí o policial falou assim pra ele, você sabe que isso que você tá fazendo é um crime? Sim, sei. Tem vídeos de pessoas que você tirou foto? Ele falava que não, mas a polícia iria investigar. Porém, tinha conversas dele dentro de jogos online que ele conversava com a menina, com o menino, pedia o WhatsApp, aí as crianças passavam, aí ele pedia uma foto, tinha algumas que tiravam, ele marcava encontro com essas crianças. Então, assim, muito, muito, muito provavelmente teve abuso sexual. E dava muita dó da mãe dele, sabe? Naquele desespero do tipo, meu Deus, meu filho fez isso, como que você foi capaz de fazer isso? Sim. E ela olhava pra ele, tipo assim, naquele desespero. Daí ele falava, mãe, me perdoa. Me perdoa. Só que você vê que é uma pessoa que... Cara, ela faz isso há muito tempo. Ele não fez isso do dia pra noite. Ele tava ganhando dinheiro com isso, com uma coisa que ele sabe que é proibido, que é perverso. Então, cuidado 100%. Por isso que eu falo, né, que a internet tem o seu lado muito positivo, muito bacana, mas as crianças não têm essa malícia que a gente tava falando, né? Tira uma foto tua. Às vezes eles nem precisam de uma foto nua. Às vezes ele precisa de uma foto com a cara da criança. Só. Sim.
E aí vai criando intimidade com essa criança. Então eu falo, os pais têm que estar atentos. Tem que, se for, o ideal é que não tenha perfis, né, se for muito pequenininhos, que seja ali quando tiver uma idade um pouquinho com uma maturação cerebral melhor, sabe? E mesmo quando for adolescente ali de 13, 14 anos, olhar, gente, atento, chega do lado, não fala assim, me dá o seu celular que eu quero olhar, como uma invasão de privacidade, né? Mas do tipo, ai, deixa eu ver o que você tá vendo no seu TikTok. Deixa eu ver o que você tá vendo no seu Facebook. Nossa, que legal. Ai, vamos tirar uma foto com a mamãe? Vamos fazer não sei o quê? Ah, tá jogando um jogo online. Ai, como que acontece esse jogo? Ah, eu vou jogar junto com você. Ai, eu vou ver como que é o jogo aqui com você. Porque você vai criando um vínculo e você vai estando dentro do universo dessa criança, que é muito importante, sabe? E ao mesmo tempo, você vai tendo um tempo de qualidade com o seu filho. E aí, assim, óbvio que em questão de abusos, a gente tem que orientar, né? Tipo, desde muito, muito, muito pequenininho. Se falar isso, se fazer isso, você tem que contar pra mamãe, a mamãe sempre vai estar aqui. E aí, quando a criança te contar, não duvidar, né? Porque tem gente que fala, ai, pode contar pra mim. Aí a criança vai lá e conta, ai, tá a invenção da cabeça dela. Né? Então, tipo assim, seja realmente fiel ao que você tá falando, né? Eu vou perguntar pra vocês, o que vocês acham? Gente, TikTok é a febre da molecada, né? Cara, E olha, eu vou falar, Não gente. tem nem filtro aquilo. Às vezes eu fico até assustada, porque assim, você tá ali, né? A gente tem aqui filhos da mesma faixa de idade, de 7, 8 anos, e aí, de repente, eu olho lá um TikTok e dançando uma música, que nem você falou, muito a criança sensual, não tem né? a malícia. Mas assusta um pouco a gente. Eu falo assim, meu Deus, mas o que esse menino tá fazendo esse negócio aqui? Sim. Tá... E E ali, esse né? TikTok, Larissa? Bia, idade, né? Existe idade pra tudo na vida. Eu tenho uma priminha que ela tem 10 anos, 10, 11 anos, a Isabelle. E ela ama TikTok, né? Ela sabe todos os passos. Só que ela foi banida. Ela foi banida do TikTok por conta da idade. Só que a gente sabe que tem crianças que não são banidas, né? Não sei por quê. Às vezes acho que porque os pais colocam no próprio nome deles. E daí, o que minha prima fez? Achei bem interessante essa atitude dela. Ela não privou dela fazer as dancinhas. Porém, ela não consegue postar, porque ela não tem TikTok. Então, ela entra lá, vê as dancinhas, aprende as dancinhas e grava pra ficar pra ela, sabe? Daí ela manda pra gente que é da família. Olha, aprendi essa dança nova. Olha, não sei o quê, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, como eu disse, né? Os pedófilos estão ali. As pessoas que têm essa questão do não cuidado com a criança, né? Por isso, por mais que a criança não tenha malícia, Exatamente. ela tem ainda a inocência, A inocência. né? De alguém vir conversar e ela... Só que o adulto tem a malícia, né? A pessoa que tá ali por trás daquela tela tem. E ele não vai vir falando palavras que vai te assustar. Óbvio que não. Vamos falar coisas legais, ser bacana, vai mentir a idade, falar outro nome, né? Meninas, já que a gente está falando aí de adolescente, de rede social, internet, me fala uma coisa, Lari. Diga. Essa questão da adolescência com transtorno de imagem. Até a gente, né, na vida adulta, né? Nossa, Uma selfie sem o tal do filtro já acaba com a gente, né? Imagina um adolescente Senhora. que ele tá se transformando muitas vezes, né? Ali é uma transição. Sim. Como que você vê isso hoje, essa transição, essa transtorno de imagem, né? Olha, cara, é um negócio muito complicado, né? Porque sempre existiu, tá? Esse transtorno sempre existiu, sempre teve pessoas que tiveram um olhar distorcido da própria imagem. Só que hoje, por conta das mídias sociais, está muito maior, né? E se a gente parar para pensar, há uns 2 anos para cá, tem vindo uma moda muito voltada para uma moda que a pessoa tem que ser extremamente magro. E aí é onde a gente tem que tomar um cuidado. A simetria tem que estar perfeita, cada vez mais procedimentos estéticos. Gente, eu não sou contra procedimento estético, acho que a pessoa faz o que ela quer. Mas eu sou contra você ter uma dificuldade de aceitação de si mesmo.
Eu acho que isso é um buraco muito mais embaixo que a gente cai, assim, cada vez mais. E os adolescentes estão muito mais suscetíveis. Por quê? Porque eles não têm essa ideia. Eles precisam ser inseridos em algum grupo. E se ele tiver um pouquinho acima do peso, é óbvio que ele vai se sentir desfocado. Ele vai se sentir não pertencente a esse grupo. E essa moda que vem vindo, ela contribui muito para isso. Por quê? Porque é uma moda que está sendo reproduzida dos anos 2000, que era a magreza extrema. E os anos 2000 foi um boom de transtorno alimentar. Por quê? Para você ser magra extremamente, você precisa desenvolver um transtorno. Não tem como. Ah, eu me alimento saudável. Mentira. Você faz privação de alimento. Ninguém mantém um corpo extremamente magro, extremamente esquelético, fazendo uma dieta saudável. Mentira. É uma forma de você aceitar. E muitas vezes isso acontece. Então, o transtorno de imagem é um transtorno onde a pessoa vai ter uma não visão da sua própria imagem. Ela vai olhar para si mesma no espelho e ela vai se enxergar em um outro corpo. Então, ela pode estar super magra e ela vai se enxergar gorda. Ela pode ter um rosto perfeito e ela vai encontrar um defeito no corpo dela, na imagem dela, no olhar dela. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente abre o nosso Instagram, o nosso TikTok, vamos por aí que as mídias que mais dão um boom hoje em dia, gente do céu, é cada barriga, né? Chapada, é cada braço definidíssimo. Aí tem a tal da lipo-LED, tem outros procedimentos que as pessoas fazem. Tem aquela coisa do tipo assim, você tem que fazer jejuns de 14 horas, de 20 horas. Gente, o nosso corpo precisa se alimentar. E tem muita mãe, pais, né, tudo mais, que acredito que às vezes tem um medo, né, dos filhos entrarem nesse processo de se esconder. Sim. Que acaba até, muitas vezes, antecipando uma cirurgia plástica, qualquer coisa assim, e o corpo ainda formando, né? Sim. Isso mexe com a cabeça. Sim. E isso, geralmente, vou até entrar no assunto assim bem pertinente e difícil. Geralmente são mães narcisistas. Por quê? Porque você ter uma preocupação excessiva com o corpo do seu filho de 14, de 15, 16 anos... Gente, desculpa, mas... não tá nada saudável aí, né? Então, é um excesso do tipo, eu que tenho que tomar cuidado da vida do meu filho, da minha filha. Eu que tenho que ser a provedora. Eu tenho que ser o centro das atenções. Então, muitas vezes, esse tipo de situação, ele vem acontecendo nas vidas das crianças por uma série de fatores, né? A questão do transtorno de imagem. Primeiro, baixa autoestima. Criança que já tem baixa autoestima, ela tem uma grande predisposição de não aceitação do próprio corpo. Segundo, muitas vezes esse transtorno de imagem é visto diante da mídia como ela é vaidosa, ela se cuida, por isso que ela não quer engordar. É vaidade, vamos deixa ela se cuidar. Só que essa criança, esse adolescente está em sofrimento. Esse adulto tá em sofrimento, né? Se a gente for parar pra pegar. E tem um outro ponto que é a família. Tipo, vou pegar um exemplo. Uma mãe... Vamos pegar assim, né? Nem conheço ninguém assim, mas tipo... Vamos pegar hoje em dia que a gente tem tantas blogueiras. Então, tipo, uma mãe blogueira do corpo perfeito, do corpo maravilhoso. Aí a filha começa a engordar. Aí essa filha vai se espelhar em quem? Na mãe. Só que a mãe faz dietas radicaíssíssimas. Essa mãe não aceita ter uma gordurinha no corpo. Essa mãe mostra para essa criança, para esse adolescente, que a comida é um perigo. Que a relação dela com a comida é só para engordar. E isso acaba gerando nessa criança esse sentimento de insatisfação também. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E aí, quando a gente entra, tipo assim, no ponto da mãe narcisista que eu falei aqui, geralmente são mães que elas têm uma maldade muito grande e que elas não podem ter ninguém melhor do que elas. E aí, quando elas têm filhos, né? Esse filho rouba a cena. Vocês que são mãe, a Bia que tá grávida. Quando o bebezinho nasce,
tudo é voltado para esse bebê, tudo é voltado para essa criança. A atenção, a mulher perde um pouco da sua autonomia, né? Até essa criança ir crescendo. E isso é normal, às vezes a gente fica com aquele sentimento mesmo, meu Deus, que droga, né, e tal. Só que depois você vai entendendo o processo e você vai passando pelo processo. A mãe narcisista, não. Ela nunca vai entender o processo. Porque é uma estrutura de personalidade que dentro da Gestalt a gente chama de egotismo. Então, é uma estrutura onde só ela existe. Tem um professor da faculdade que ele falava, né? O egotista, e aí pode ser mãe, pode ser pai, pode ser qualquer pessoa, né? O egotista, ele é aquela pessoa que só ele existe. Só ele é bom, só ele que sabe fazer, só ele que é perfeito. E aí ele cobra demais nos filhos, né? Ele cobra demais da criança essa perfeição. E se o filho começar a ser melhor do que ele, ou ter coisas que ele não tem, é uma briga muito interna. Então, ele prejudica a relação entre as crianças, ele prejudica a relação com o pai. E aí, isso tudo vai acontecendo automaticamente. E aí, a gente sabe que o egotista, narcisista, que é o que é mais conhecido popularmente, né? Muitas vezes são mães que adoecem os filhos. Ou pais que adoecem a família, sabe? Dificilmente essa pessoa vai ter uma relação duradoura, porque ninguém aguenta ser menosprezada e rebaixada o tempo todo. E geralmente é uma relação de muito desprezo, muito descaso, muita negligência. E aí essa criança automaticamente sofre muito. É bem complicado. Eu tenho casos, assim, que a gente, né, percebe falando desse exagero, dessa toxicidade, né? Sim. Isso gera doença, né? E eu tenho casos, assim, muito próximos que esse exagero todo causou anorexia, doenças como bulimia. Fala pra gente um pouquinho, Lari, você tem casos de pacientes jovens que acabaram desenvolvendo doenças como essas? Qual a diferença dessas doenças? Tenho. Ela tá bem ligada também com o transtorno de imagem, né? Que tanto a bulimia, a anorexia, o transtorno de imagem, ele se enquadra ali aos transtornos alimentares, né? Porque tá todo ligado à alimentação. E aí cada um com a sua forma de se desenvolver. A bulimia é um transtorno onde muitas vezes a pessoa ou ela está acima do peso ou ela não está muito satisfeita com o corpo dela, né? Então, tipo, a bulimia, ela pode vir junta com o fato do paciente começar a comer exageradamente e vomitar. A cada vez que ele exagera ali no momento, ele vomita. E a partir do momento que ele faz esse movimento de pôr para fora, né, é muito comum de acontecer o emagrecimento. Ou não, né? Então, temos os dois extremos da bulimia. A anorexia, como fala aí própria a palavra, é aquela pessoa que está abaixo do peso. Então, assim, todo ser humano tem uma média no peso. Então, vamos supor, o meu peso ideal é tanto, um exemplo. Então, eu fico entre uma margem do ideal até a margem que pode estourar, vamos dizer assim, para não entrar no tipo de obesidade, né? A pessoa que desenvolve anorexia, ela geralmente está abaixo do ideal. Então, vamos supor que o meu ideal seja de 50 quilos, por conta da minha estatura e tal. Geralmente, a pessoa que tem anorexia, ela sempre vai estar abaixo. Então, ela vai estar com 45, vai estar com 40 quilos. E ela vai ter uma distorção totalmente da imagem dela. Então, ela vai ter a sensação que ela está extremamente gorda. Ela não consegue olhar para o próprio espelho. E isso é muito interessante, que alguns casos que eu já tive na clínica foram de adultos jovens de 20 anos que vieram para a clínica. Por quê? Porque os pais não observam. É muito velado. E os relatos deles, e aí, assim, eu fui pegar para estudar também e tal, são muito de quê? Eu comecei porque um dia tinha uma amiga, tanto a anorexia quanto a bulimia. E elas eram todas muito magras e eu não me aceitava daquele jeito. Eu achava que eu tinha que ser tão magra quanto elas. E aí eu fui na internet e encontrei alguns grupos
que incentivavam. E existe, tá, na internet, grupos que incentivam você ser bulêmica, você ser anorexa. E aí eles falam, você não pode ter o peso maior que esse, você tem que comer tantos de caloria, você tem que comer 700 calorias por dia, você tem que ir diminuindo aos poucos para você ficar cada vez mais magra, porque você só vai ser bonita se você for magra. E isso gera um sofrimento muito grande no paciente, muito grande mesmo. E geralmente acontece entre os 12, 13 anos até os 30 anos. Então é o boom ali entre a adolescência e a vida jovem, adulto, né, que a gente chama. E é o que eu sempre costumo dizer. Dentro da Gestalt, na hora que nós vamos tratar um paciente como esse, a gente sempre costuma trazer a família, que é um fator importantíssimo, porque geralmente a família contribui para que ele continue fazendo isso. E um outro ponto é trabalhar com esse paciente não só a bulimia, a anorexia dele, mas trabalhar o que está por trás disso. Que a gente tem um nome que nós chamamos de figura e fundo. Então, tipo assim, é como se a bulimia, a anorexia ou qualquer doença que o paciente tem fosse a figura. E o que transformou ele nesta doença, o que fez com que ele desenvolvesse essa doença está no fundo. E aí, onde a gente vai conseguir tratar de fato esse paciente é olhar para esse fundo, que muitas vezes o paciente não olha. Mas como que era a sua família? Como que era você? O que você tinha? Você passou por alguma situação? E aí você vai entrando bem profundamente ali. Mas, geralmente, as famílias não vê como uma doença. E aí só traz pro processo quando tá desnutrido. Que nem eu já tive paciente de chegar a pesar 35 quilos. Muito. Aí é onde a família... meu Deus, tá muito magra. Ô, Lari, mas essa questão dessa doença, ela tá ligada também à depressão? Pode desenvolver. Não é sem uma Porque às vezes a regra. pessoa pode ter a depressão, não ter essas doenças. Sim, mas ter a depressão sim, também. pode. E vir no futuro, né? Algo que não tratado, alguma coisa assim, Sim. vir desenvolver a doença. Sim, isso pode acontecer. Pode. Eu falo que as doenças psíquicas, elas sempre estão muito interligadas, né? E se você não trata uma, ela pode ir desenvolvendo em outras, né? Como a depressão pode acabar se tornando aí um transtorno bipolar porque você não cuidou, né? E aí, assim, por diante. Tem muitas vezes que o paciente que tem bulimia, que tem anorexia, é um paciente muito deprimido. Porque ele não tem aceitação do próprio corpo, né? E aí, eu não ter aceitação do próprio corpo, eu me deprimo. Imagina, você acordar e não conseguir se olhar no espelho. Você não conseguir pesar. Eu tive uma vez um paciente que ele chegou pra mim e me falou assim, eu sei que porque daí o que acontece? Esse paciente, quando ele começa a ser tratado, tem que ser uma equipe multiprofissional. Psicólogo, psiquiatra, nutricionista. Tem que ser uma coisa assim, bem completinha. E a família tem que estar no processo. Que ele falava assim, aí eu perguntei, por que você não sabe qual é o seu peso, né? Aí ele falou pra mim, porque eu não consigo mais pegar no meu corpo com a minha mão. Ou seja, o meu corpo tá sendo nutrido. E aí eu não consigo pegar no meu corpo com as minhas mãos. Nossa. Entende? Então, e isso traz muito sofrimento. Então, é um paciente, assim, que você tem que ir muito devagar. Mas é um paciente que, se a família tivesse um alerta, um olhar para isso e observasse a relação do filho com a comida e observasse os comportamentos, cara, diminuía muito. Porque geralmente eles vêm para terapia quando eles já estão, tipo assim, no limite. E é a terceira doença no mundo que mata. Porque ela não mata por ser anorexia, ela mata porque você fica desnutrido. Sim, o corpo não tem, né, nutriente para se manter não, ali, né? Tem se você pegar tudo, né? pegar uma gripe que qualquer pessoa pega, você morre. Porque o teu corpo não tem nutrientes. Aí tem problemas cardíacos que podem desenvolver também. Tem depressão, tem ansiedade, tem questão de suicídio, né? Que o paciente chega no nível assim de sofrimento tão grande que acha que a única opção para a vida dele naquele momento é se matar. Então é uma doença que, cara, e tá crescendo. Muito, 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 muito. Com esse padrão de corpo magro, muito.
E triste. crianças, assim, que crescem em ambientes que os pais têm depressão. A criança fica neutra ou isso pode afetar a criança e o adolescente? Pode. A gente tem que pensar em 2 fatores, né? Tudo na nossa vida, eu sempre costumo pensar, né, dentro da psicologia, principalmente na Gestalt, que nós somos seres humanos que somos bio, psico, social e espiritual. Não tem como você pegar esse indivíduo e separar. Ah, só o espiritual, ah, só o psicológico, ah, só o biológico. Não. Tanto é que quando tem um paciente meu com transtorno de depressão, quando tem um paciente meu com transtorno de ansiedade, eu sempre vou vendo o que tem ali que pode desenvolver e eu vou pedindo para ele, vamos buscar um médico. O de ansiedade, eu sempre costumo pedir para ele buscar um cardiologista. Perdão. Porque se ele tiver uma predisposição genética para ter um problema cardiopata, ele pode desenvolver por conta de uma crise de ansiedade. Um exemplo. Depressão, vamos ver como que tá as suas vitaminas, vamos procurar um nutrólogo, vamos ver como que tá o seu corpo, né? Pra gente entender, porque não é só você tratar o psicológico, mas você tem que saber que tá tudo ok, pra então você entender, ponto, aqui nós temos só o psicológico. E o que entrando nesse ponto, é interessante trazer o quê? Que o pai e a mãe que tem depressão, a criança já nasce com uma predisposição genética em desenvolver depressão. Um outro ponto é que se essa mãe desenvolveu a depressão pós-parto, que é logo após o nascimento do bebê, existe uma rejeição desse bebê. E ali, nos primeiros meses de vida do bebê, é um dos meses mais importantes para a criação de vínculo. Então, esse bebê vai saber que ele é rejeitado. Ele não vai ter a lembrança, né? Do tipo, olha, eu era um bebê rejeitado. Mas ele vai ter sempre aquele sentimento de que existe uma falta dentro dele. Eu já atendi casos de crianças de que a mãe desenvolveu depressão pós-parto e a criança veio para atendimento porque tinha muita dificuldade em lidar com o irmãozinho e tal. E aí, quando a gente ia ver, ia entrar profundamente, ia conhecendo a história dessa criança, entendia que essa mãe teve um processo de rejeição muito grande. E a criança sentia esse processo. E aí chega, às vezes, dos pais falar, realmente, eu não sei, tem uma diferença em alguns momentos e tal, né? Então, tem, com certeza, eu acho que qualquer doença que você já tem, quando você tem um filho, ele nasce com o gene para aquilo. Mas aí, assim, pode desenvolver, assim como pode não desenvolver. Eu já tive família que eu conheci, que a mãe tinha bipolaridade, mas o filho nunca desenvolveu bipolaridade, porém desenvolveu ansiedade, né? Então, assim, existe predisposição genética, que a gente tem que pensar gene e ambiente. O gene, ele vai ser aquele que você vai carregar. Se o seu ambiente for favorável para desenvolver esse gene, óbvio que vai desenvolver. Se for menos favorável, aí, vamos dizer assim, se o ambiente for totalmente modificado para essa criança não desenvolver depressão, for um ambiente seguro, um ambiente onde essa criança se sinta amado, a probabilidade dele desenvolver uma depressão aí se torna cada vez menor, né? Então, é bem interessante. Não tem como separar, né? Gene do ambiente. Interligado, total. Mas é isso aí por hoje, Maravilhoso! Né? Gente, Ai, gente, que papo, né? Nossa, temos muitos assuntos, né? Verdade. Que interessante Muito a gente gostoso. poder compartilhar um pouco desse conteúdo, né? Tantas curiosidades aí. Sim, Todo mundo e vai é poder assim, né? aproveitar. Eu acho que é tão importante porque a gente traz como informação para as famílias, né? Para as pessoas. E conhecimento, eu falo que a gente não pode reter, né? Você tem que passar. Passa pro outro. E uma coisa, né, Lari? Uma psicóloga, né, fala que você Sim. que ainda não é mãe, né? E, vou abordar assuntos. Mas uma coisa é, assim, a gente trazer essa realidade. Trazer a realidade, né, tanto eu quanto a Bia aqui, do que a gente vive na nossa casa, junto com você, né? Porque as pessoas daí conseguem visualizar um pouquinho diferente. Sim, total, né? E assim, o fato... tem algumas mulheres que falam, mas você não é mãe, como assim? Só que o fato de eu não ser mãe não significa que eu não estude sobre, né? Então, é igual assim, às vezes eu posso ser médico e não ser bom
comigo, né, naquela área. Tem muitos psicólogos que às vezes desenvolvem doenças psicológicas, né? Então, é um ponto que a gente precisa pensar. Mas, gente, que delícia, né? Que bate-papo gostoso. Nossa, eu tô super feliz pelo convite. E espero que todos gostem do que a gente abordou aqui. São temas super delicados, que daria pra gente ficar aqui horas e horas falando, né? Muito. Mas no nosso tempo já. Mas esse foi só o primeiro podcast, gente. Teremos muito mais ainda com a Lari. E a Mia também, né? Isso aí, gente. Então, nós vamos ficando por aqui. E aguardem os próximos. Lari, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. A nossa sintonia é mara. E até o próximo. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.